Os quatro Evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Anunciação. Estando Isabel no seu 6º mês de grávida, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, noiva de um varão chamado José, da casa de Davi, e essa virgem se chamava Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse-lhe: Eu te saúdo, ó cheia de graça. O Senhor está contigo. És bendita entre as mulheres. Ela, porém, ouvindo-o, se turbou do seu falar, e consigo mesmo pensava no que significaria aquela saudação. O anjo lhe disse: Nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus. É assim que conceberás em teu seio, e que de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como sucederá isso, se não conheço o varão? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua parenta, Isabel, concebeu na velhice um filho, e está no 6º mês de gravidez. Ela, que é chamada estéril. É que nada será impossível a Deus. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme as tuas palavras. E o anjo se afastou dela. A cada época, a linguagem apropriada. O homem, desde que habita a terra, não tem ouvido em todos os tempos a mesma linguagem. Em cada época de transição, só lhe é dito e dado aquilo que ele pode suportar. A humanidade precisa ser preparada para o que lhe cumpre saber. A cada idade será necessário, e é que se lhe fale a linguagem conveniente, a fim de que ela compreenda e atenda. Homens, não esqueçais que éreis criancinhas quando Jesus desceu à terra para vos traçar os caminhos da regeneração e lançar-lhe as bases, e que agora quase ainda o sois. Curvai-vos diante da sabedoria infinita que preside ao vosso progresso e o dirige por intermédio do Cristo, vosso Mestre, protetor e governador do vosso planeta e da sua humanidade, dando-vos pouco a pouco a luz e a verdade, conduzindo-vos gradualmente através dos séculos para a perfeição. O segredo sobre o aparecimento de Jesus na Terra. O aparecimento de Jesus, segundo o anjo, o anunciou a Maria, depois a José,
Por efeito de uma concepção e de um nascimento que os homens trataram de sobrenaturais, miraculosos, divinos, como obra do Espírito Santo, isto é, por um ato do próprio Deus, pois que o Espírito Santo era para os judeus, já o sabeis, a inteligência divina, manifestando-se por um ato qualquer. Tinha que permanecer e permaneceu secreto durante todo o tempo da sua missão terrena. A revelação feita a Maria quando se tornou pública. Maria confiou a revelação aos discípulos preferidos de Jesus. Preferidos quer dizer que o seguiam mais assiduamente e com a virtude dos quais sabia ele poder contar. Dóceis às inspirações de seus guias, esses discípulos compreenderam que, divulgada semelhante revelação, acarretaria, da parte dos homens, a descrença na pureza de Maria e na origem de seu filho. Esperaram para espalhá-la no seio das multidões, que com o desempenho completo da missão terrena de Jesus, o tempo houvesse amadurecido os frutos. Divindade de Jesus. A crença nessa divindade. Assim que, só depois do sacrifício do Gólgota, do reaparecimento do Mestre, reaparecimento a que se deu o nome de ressurreição, do seu regresso à vida espírita, fato que se chamou a ascensão, se radicou a crença na divindade que lhe atribuíram. Nesses últimos tempos, seus discípulos prestaram fé a essa divindade, interpretando ao pé da letra as palavras "meu Pai", de que usava Jesus ao referir-se a Deus, e achando que só uma tal origem e a sua vida sem mácula explicavam os fatos surpreendentes, chamados milagres, que lhes feriam de contínuo os sentidos materiais. Jesus, tido como homem, igual aos outros. Durante a sua missão terrena, Jesus, e assim devia suceder, foi tido pelos homens como fruto da concepção humana, como um homem igual aos outros, tendo Maria por mãe e por pai José. Para seus discípulos e para a multidão que o acompanhava, era um profeta, revestido da libré material humana, qual os profetas da lei antiga. Para os príncipes dos sacerdotes, para os escribas, os fariseus e seus adeptos, Jesus era um impostor. Por isso que, segundo eles, declarando-se o Filho de Deus, Jesus se atribuía a si mesmo a divindade, se fazia passar ele pelo próprio Deus. Maria, considerada mãe de Jesus. Maria tinha que ser e foi, aos olhos de todos, a mãe de Jesus. Primeiro, porque o consideraram um homem como outro qualquer, de acordo com as leis materiais da concepção e do nascimento humanos, da reprodução no vosso planeta. Em seguida, porque o consideraram como Deus encarnado no seio de uma virgem, mediante uma concepção, uma gravidez e, por conseguinte, um nascimento, que eram obras do Espírito Santo. Diferentes opiniões sobre a natureza de Jesus. Razão dessas opiniões. Compreendei bem a necessidade que havia então de, primeiramente, se materializarem todos os fatos,
a fim de os tornar acessíveis à matéria. De depois, desempenhada a missão terrena de Jesus, idealizar-se a matéria, dando-se-lhe uma origem divina, a fim de que os homens se curvassem ao jugo e a fim de que, graças à divindade atribuída ao Cristo, sua missão fosse aceita e suas leis obedecidas. Jesus, como Espírito, não teria sido compreendido. Suas dores morais, sua abnegação não teriam sido apreciadas. Para que o homem compreendesse o sofrimento, preciso era que o sofrimento fosse físico. A carne tinha necessidade de um sacrifício de carne. Aqueles que vertiam o sangue dos touros e dos cordeiros, era preciso que se apresentasse um sacrifício de carne e de sangue. Eles jamais compreenderiam o devotamento sem limites do Espírito luminoso descido à terra para lhes trazer o exemplo da vida preparatória da eternidade. O homem é orgulhoso. A descida de um Espírito do Senhor à terra não lhe teria bastado. Era-lhe mister um Deus. O dogma das três pessoas. Sua origem. Não esqueçais que os judeus se achavam em contato direto com os romanos, que as ideias e costumes dos conquistadores se infiltram sempre nos da nação que é conquistada. Assim, as ideias politeístas vieram a encontrar-se em face do monoteísmo. A vida e os atos de Jesus durante a sua missão terrena, sua morte e sua ressurreição, os fatos que se seguiram, a interpretação humana dada às suas palavras, a divulgação feita pelos discípulos, uma vez terminada essa missão, do que o anjo ou o Espírito anunciara a Maria, depois a José, acerca daquela concepção, daquela gravidez, obras do Espírito Santo no seio de uma virgem, e como tal consideradas sobrenaturais, miraculosas, divinas, criaram para os judeus a necessidade de multiplicarem a divindade, tentando manter a unidade na pluralidade. Daí o que os homens chamaram o dogma das três pessoas. Divindade de Jesus. Crença nessa divindade. Necessidade dessa crença. O materialismo, hoje, esmagava o mundo com o seu peso carnal, e o mundo perecia, porquanto toda a carne apodrece. Cumpria erguer o espírito e dar-lhe a força de lutar contra a matéria. Para se conseguir isso, era indispensável que o mundo tivesse antes os olhos um exemplo material, imaterial, sobre o ponto de vista da divindade atribuída ao Cristo, não durando a sua materialidade para os homens mais do que um tempo muito restrito e não passando de um meio de comunicação. Na apresentação deste exemplo em vosso mundo é que está, segundo as vistas humanas, o milagre. Por isso que aos olhos dos homens ela importou numa derrogação das leis estabelecidas. Não há aí, entretanto, milagre algum. A vontade imutável de Deus jamais derroga as leis naturais por ele promulgadas desde toda a eternidade. Como vereis pela explicação que dentro em pouco vos daremos, na medida do que a vossa inteligência, obscurecida pela carne, pode receber e pode comportar, o que houve foi a aplicação das leis que regem os mundos superiores e a adaptação dessas leis aos vossos fluidos no planeta em que habitais. Graças a Deus.
Os quatro Evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Segunda parte. Maria era um espírito muito puro, espírito superior que descera à terra com a missão sagrada de cooperar no preparo da regeneração humana. Em comunhão espiritual com os Espíritos do Senhor, mas submetida à lei da encarnação material humana, tal qual a sofreis, médium inconsciente, ela recebeu como médium vidente, audiente e intuitivo, no sentido de ter a consciência do ser que se lhe apresentava, a predição que lhe era feita. Sua inteligência, entorpecida pelo invólucro material, não se achava em estado de lembrar-se. É o que explica tenha feito sentir ao anjo ou espírito a impossibilidade de conceber durante a virgindade. Cumpria que, tanto quanto os homens, a Virgem desconhecesse a origem espírita do filho que se lhe anunciava. A explicação que daremos da concepção da gravidez e, conseguintemente, do parto de Maria, como obra do Espírito Santo, vos fará compreender que, não devendo conhecer aquela origem, ela de fato não a tenha conhecido e haja acreditado na sua maternidade. Resposta do anjo a Maria. Sua justificação. Os judeus, de acordo com as suas tradições e com as interpretações dadas ao Antigo Testamento, criam que o próprio Deus se comunicava diretamente com os homens, que o Espírito Santo era a inteligência mesma de Deus, manifestando-se por um ato qualquer. Isso explica a razão, a resposta do anjo ou espírito ao anunciar Maria, depois a José, a concepção no seio de uma virgem, a gravidez e o parto, como obras do Espírito Santo. A resposta era adequada, segundo as vontades do Senhor, ao estado das inteligências, de modo a poder ser compreendida e escutada, apropriada às necessidades da época, tendo-se em vista os acontecimentos que iam ocorrer, preparando a humanidade para o que teria de saber mais tarde, mediante uma nova revelação, quando fossem chegados os tempos em que a pudessem suportar. O aparecimento e a missão de Jesus e o estado dos espíritos naquela época. Para homens que esperavam um chefe temporal capaz de lhes reanimar a nacionalidade, de lhes reavivar as glórias e de os conquistar em povo livre, preciso era um chefe que, afastando-se do programa humano, os fizesse compreender não ser deste mundo o seu reino. Tinham necessidade de oferecer um sacrifício ao Deus terrível, que, segundo eles, se deleitava com o fumo dos holocaustos. E para que o sacrifício fosse bastante grande, aqueles a quem era defeso sacrificar homens a Deus, sacrificaram Deus a si mesmo. O valor do homem precisava ser realçado. Seus deveres tinham que lhe parecer maiores. Depois de haver tido Jesus durante todo o tempo de sua missão, na conta de um homem igual aos outros, de um profeta revestido da libré material humana, como os profetas da antiga lei, os homens não o tomaram pelo próprio Deus, senão após o sacrifício do Gólgota, à vista desse sacrifício, senão após o seu reaparecimento, conhecido pelo nome de ressurreição, senão em presença e por efeito dos atos que ele praticara, e aos quais os homens deram o nome de milagres, senão
quando se divulgou a revelação que o anjo fizera a Maria e a José. Dar-lhes a conhecer o segredo de além-túmulo fora atraí-los para um terreno perigoso. Não estavam ainda bastante fortes para se preservarem do perigo das relações com o mundo invisível, para receberem e aceitarem a revelação da lei natural da reencarnação com seus princípios e suas consequências. Por tanto tempo tinham tremido sobre o bastão de ferro de Moisés, que o Deus paternal e sempre pronto a lhes perdoar houvera inspirado uma confiança tal que nenhum esforço tentariam. O Redentor Espírito não lhes teria falado aos sentidos materiais, eles precisavam da matéria, mas de matéria idealizada, que os pudesse preparar para a compreensão da vida espiritual, e assim para serem mais tarde conduzidos pouco a pouco à vida espírita. O tempo, cerca de 20 séculos, e as reencarnações sucessivas, trazendo consigo a expiação, a reparação, o progresso, vos prepararam para a compreensão da vida espiritual. Deveis achar-vos agora preparados e sereis conduzidos pouco a pouco à vida espírita. A matéria, a letra, a inteligência, o espírito. São chegados os tempos de se vos revelar a origem espírita de Jesus. A letra, já tendo produzido seus frutos, agora mata. Soou a hora do Espírito que vivifica. O aparecimento de Jesus entre os homens não foi um fato aberrante das leis da natureza. Escrutai essas leis, sondai-as com o sentimento de humildade que deve dominar a criatura em face do seu Criador. A rota está traçada. Avançai, nós vos ajudaremos. Há, como sabeis, mundos inferiores e mundos superiores, mundos materiais e mundos fluídicos. O espírito e os instintos e necessidades materiais. Quanto mais o espírito se depura, tanto mais se afasta dos instintos materiais. Quanto mais perto se encontra das encarnações primitivas, tanto mais se entrega às necessidades que o aproximam do animal. O mesmo se dá com todas as necessidades da existência material, que se diversificam e mesmo desaparecem à medida que o espírito se purifica. A reprodução nos mundos elevados, encarnações fluídicas. A proporção que sobe na escala dos mundos, mais as necessidades da carne e, por conseguinte, os meios de reprodução se depuram e se espiritualizam. A união da matéria com a matéria para formar a matéria é uma das condições inerentes à vossa inferioridade. E só existe nos mundos materiais, em cujo número ainda se conta o vosso mundo. Nos mundos superiores, fluídicos, suficientemente elevados, a vontade constitui a base da lei de reprodução. A vontade é que a provoca, operando sob a ação magnética, a reunião dos fluidos adequados no seio da família onde a aludida vontade se manifesta. Em tais mundos, o espírito surge por encarnação fluídica, ou melhor, por incorporação. Ao chegar ao planeta, encontra os fluidos necessários a essa incorporação, e por isso mesmo a executa com o auxílio daqueles fluidos na família destinada a tutelá-lo. A vontade ou o desejo dos pais o chama, e essa mesma vontade exerce atração sobre os fluidos constitutivos da incorporação.
os quais, associando-se-lhe ao perispírito e sendo por este assimilados, compõem, conforme ao planeta, um corpo relativamente semelhante ao vosso. Relativamente semelhante ao vosso. Os laços que ligam os pais aos filhos são mais fortes do que entre vós, e não são suscetíveis, como no vosso mundo, de se desfazerem ou afrouxarem. Por isso que pais e filhos compreendem toda a extensão deles. Diferença dos sexos e instintos nos mundos elevados. A matéria. Lá, nesses mundos elevados, não há macho e fêmea, no sentido que dais a estas expressões. Os instintos experimentam algumas variações, mas nada têm de comum com os vossos sentidos materiais. É difícil e mesmo inútil dar-vos explicações que não podereis apreender. Sabei unicamente que há diferença de sexos sob o ponto de vista moral e fluídico. Essa diferença provém da que existe na natureza e na propriedade dos fluidos, assim como no emprego que se lhes dá no estado de encarnação ou de incorporação. Sabei também que o moral e o físico estão sempre ligados um ao outro em todas as esferas, e que os fluidos servem para exprimir os sentimentos e as propriedades do espírito. Não tendes disso aí um exemplo, ainda que muito material? O espírito que encarna não sofre a influência da matéria? A matéria. O que é a matéria? E a matéria não é senão fluidos espessados e solidificados, do mesmo modo que o gelo dos rios não é senão uma concentração do leve vapor que deles se desprende sobre a ação dos raios solares? Nos mundos elevados, o amor, palavra que profanais, existe com grande desenvolvimento, mas sempre em condições de pureza. Quanto mais o espírito se eleva, tanto mais viva se lhes desenha na memória a imagem e a miragem do passado. Espíritos puros, seus poderes sobre os fluidos, seus corpos fluídicos. Somente o espírito puro, não mais sujeito a encarnação alguma em qualquer planeta que seja, por já haver atingido a perfeição sideral, dispõe de todos os fluidos, como possuidor que é de uma ciência completa. Goza de inteira liberdade e independência e tem a consciência exata da sua origem, seja qual for o perispírito ou o corpo fluídico que tome e assimile as regiões que percorra. Esse perispírito ou corpo fluídico, apropriado ao planeta, ele o toma, deixa e retoma, conservando-lhe os princípios constitutivos sempre prontos a se separarem ou se reunirem por efeito da sua vontade, segundo as condições e as necessidades da missão superior que lhe caiba desempenhar. Lembrai-vos destas palavras de Jesus, aludindo antes e depois do sacrifício do Gólgota à sua missão terrena, e a este sacrifício, referentes essas palavras ao corpo que ele revestira e que constituía sua vida aos olhos dos homens. Deixo a vida para a retomar. Ninguém me tira. Sou eu que por mim mesmo a deixo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. João, capítulo 10, versículo 18. Graças a Deus.